Você já olhou para uma sombra na parede e, de repente, viu o contorno de um rosto sorrindo para você? Ou talvez um vulto no canto do olho que some assim que você se vira? E se eu te dissesse que aquilo na verdade nunca existiu? Hoje vamos mergulhar em um mistério fascinante. Como e por que o nosso cérebro pode nos convencer de que vimos algo que simplesmente não estava lá? Logo de cara, quero que você pense. Alguma vez você já viu algo estranho no escuro e ficou com aquela pulga atrás da orelha, se perguntando se era real ou só imaginação? Se a resposta for sim, você não está sozinho, e essa sensação revela muito mais sobre como o seu cérebro funciona do que você imagina. Desde pequenos, aprendemos que ver é acreditar. Olhamos para uma maçã, reconhecemos a forma, a cor, o contexto, e pronto, nossa percepção se ajusta e entendemos o que é. Mas o que acontece quando os sinais visuais que recebemos são incompletos, confusos ou ambíguos? É aí que o cérebro entra em cena como um verdadeiro artista criativo. Ele não se contenta com os espaços em branco. Ele preenche os vazios com base em suposições, experiências passadas e, principalmente, no que ele espera encontrar no ambiente. Pesquisas recentes do Allen Institute, por exemplo, identificaram um grupo de neurônios, apolidados de neurônios codificadores de ilusão, que recebem comandos de áreas superiores do cérebro para literalmente completar padrões visuais. Mesmo quando não existe um estímulo real correspondente, pense nisso. O seu cérebro está ativamente desenhando partes da realidade para você. Isso significa que muitas vezes, o que nós vemos é, na verdade, o resultado de uma interpretação que o cérebro impôs sobre um estímulo vago, e não uma reprodução fiel do que está lá fora. Em outras palavras, nós não somos câmeras que simplesmente gravam o mundo. Somos intérpretes ativos que constroem a realidade a cada segundo. Então vamos entender quais são os fatores que ajudam o cérebro a cometer esses erros criativos. O primeiro, e talvez o mais poderoso, é a expectativa. Se você treina seu cérebro para esperar algo, ele pode começar a ver aquilo, mesmo que não esteja lá. Esse processo é conhecido como processamento de cima para baixo ou top-down. Por exemplo, se você está andando por uma floresta que conhece bem e escuta um galho quebrar, seu cérebro pode instantaneamente projetar a imagem de um animal ou de uma ameaça, antes mesmo de você conseguir focar a visão. Ele já preencheu a cena com um que considera mais provável. Outro fator crucial é a ambiguidade visual. Quando o estímulo é pouco claro, como em ambientes com muitas sombras ou formatos indefinidos, o cérebro tem uma tendência natural de completar as formas com base no que ele acha que deveria estar ali. Estudos de neurociência mostram que essa função de preenchimento é tão forte que consegue gerar ilusões visuais até mesmo em testes de laboratório supercontrolados. O cérebro odeia incerteza e faz de tudo para criar uma imagem coerente. E não para por aí. Nosso estado emocional, o humor e o contexto em que estamos inseridos também têm um papel gigantesco. Há dados que indicam que, quando estamos ansiosos ou com medo, nosso cérebro fica em um estado de alerta máximo, muito mais propenso a interpretar estímulos neutros, como ameaças. Aquele casaco pendurado na cadeira vira uma pessoa parada no escuro. O barulho do vento se transforma no rangido de uma porta se abrindo. O medo pinta a realidade com cores mais sombrias. Por fim, temos a memória e os preconceitos perceptivos. Todo o nosso histórico de vida, nossa cultura, nossos medos e até mesmo nossas crenças moldam as suposições que o cérebro faz. O resultado disso é que duas pessoas podem olhar para a mesmíssima cena e enxergar coisas completamente diferentes. Ou até uma delas ver algo que a outra simplesmente não percebe. Nossa visão de mundo é, literalmente, construída a partir de quem somos. Vamos trazer isso para exemplos do nosso dia a dia, para ficar ainda mais claro. Sabe quando você olha para uma nuvem, com um formato estranho, e de repente vê um rosto, um dragão ou um animal correndo? Isso tem nome: pareidolia. É a tendência do nosso cérebro de encontrar padrões significativos, como rostos, em estímulos aleatórios ou ambíguos. É o mesmo fenômeno que faz a gente ver uma carinha sorrindo na tomada da parede. Outro exemplo clássico acontece em ambientes de pouca luz ou cheios de sombras. Você jura que viu um vulto se mover no canto da sala. Na maioria das vezes era só uma combinação de luz, expectativa e um ambiente visualmente confuso que enganou seu cérebro. Artistas e mágicos são mestres em explorar essas falhas da nossa percepção. As ilusões de ótica, por exemplo, não são mágicas de verdade. São truques que exploram as regras que o nosso cérebro usa para interpretar o mundo, criando efeitos que o confundem completamente. Eles sabem como o seu cérebro vai preencher as lacunas e usam isso para criar o impossível. E claro, em situações de estresse,
Como eu mencionei, nosso cérebro pode se tornar nosso pior inimigo, vendo ameaças que não existem. A imaginação, alimentada pelo medo, transforma qualquer estímulo vago em um perigo iminente. E a essa altura você pode estar se perguntando: ok, isso é interessante, mas por que eu preciso saber disso? Bom, o motivo é muito importante. Entender que a nossa percepção pode nos enganar aumenta nossa capacidade de questionar aquilo que vemos. Isso nos torna mais atentos, mais críticos e menos propensos a aceitar tudo como verdade absoluta. Para profissionais como advogados, por exemplo, isso tem uma aplicação prática imensa. Ao lidar com o depoimento de uma testemunha sobre uma cena de crime, é crucial lembrar que cada pessoa pode ter interpretado os estímulos visuais de uma maneira única, influenciada por medo, estresse ou expectativas. Isso ajuda a analisar as provas com muito mais cuidado e profundidade. E essa reflexão abre caminho para questões ainda maiores. Se a nossa visão do mundo pode ser tão facilmente distorcida, o quão confiáveis são as nossas interpretações visuais, os relatos que ouvimos, ou mesmo a realidade que aceitamos sem questionar? Então, o que a gente pode fazer com essa informação? Vou te deixar com 3 dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Primeiro, questione suas certezas visuais. Da próxima vez que você ver algo estranho, pare e se pergunte: o que está motivando essa percepção? É a minha expectativa? É o medo? O ambiente está escuro ou confuso? Segundo, reduza os ruídos e a ambiguidade sempre que possível. Se estiver em um ambiente escuro, acenda a luz. Elimine sombras estranhas. Dê um tempo para o seu cérebro processar a informação antes de tirar conclusões apressadas. E terceiro, conte com múltiplas observações. Se você viu algo e está na dúvida, verifique com outra pessoa. Use a câmera do celular para tirar uma foto ou gravar um vídeo. Isso ajuda a conectar o que você achou que viu com o que realmente estava lá. E agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Já aconteceu de você ver algo em uma cena e depois descobrir que não era nada daquilo que você imaginou? Deixe sua história aqui nos comentários. Compartilhar essas experiências ajuda todo mundo a aprender e a entender melhor como nossa mente funciona. Para concluir, o motivo pelo qual nosso cérebro às vezes nos faz ver coisas que não existem é, ao mesmo tempo, simples e complexo. Ele está constantemente tentando interpretar um mundo cheio de incertezas, preencher lacunas e usar tudo o que sabe e o que espera para construir um quadro coerente. E às vezes nesse processo ele erra. Reconhecer isso não nos torna mais fracos. Pelo contrário, nos torna mais conscientes e menos reféns das nossas próprias percepções. Se você gostou desse tema, prepare-se, porque no próximo vídeo vamos explorar como o cérebro pode confundir não apenas a visão, mas também outros sentidos. Vamos falar sobre ouvir sons que não existem, sentir toques que nunca aconteceram, e o que isso revela sobre os segredos mais profundos da mente humana. Você não vai querer perder. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho para ser notificado sempre que um conteúdo novo sair. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.